Um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. Essa frase maravilhosa do Chico Sainz, pernambucano arretado, ele já foi embora, já morreu, mas quem não conhece, Chico Sainz, procure no Google, pelo amor de Deus, estão perdendo simplesmente a cultura brasileira. Bom, estamos aqui para conversar sobre habilidade, primeiro passo, o poder do teste, então a gente precisa ter essa conquista registrada. Então, se você tiver alguma dúvida a partir de agora, use a área de membros, converse com o nosso suporte, comigo, com outras pessoas, né, que podem ajudar, que você tenha o melhor uso desse treinamento possível. Então, se você só se move dando o primeiro passo, o primeiro é o mais importante, apesar de ser o mais desajeitado aí, porque a gente não tá com todas as habilidades necessárias para fazer o melhor, mas isso é normal. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a habilidade a gente conquista. E o que eu queria falar aqui também é a importância dessas duas palavras, habilidades e conquistas. Comemore as coisas que você faz, comemore cada conquista que você for dando, porque nesse mundo digital tudo é muito fluido, né? A gente não vê tanto ali palpável. Então a gente precisa estar entendendo que sim, a gente está dando passos muito grandes mesmo, não estando vendo algo acontecer, não estando vendo aquelas pegadas ali na areia. E a gente, que é de uma geração que não é nativa digital, ainda é pior para a gente entender isso. Então, comemore suas conquistas. E em relação às habilidades, eu queria dizer uma coisa. Busque soluções simples e caseiras para atingir a habilidade que você precisa. Lívio, o que é isso? Você não sabe usar direito o Instagram, você não sabe usar direito o WhatsApp Business, você vai ter dificuldade em fazer o seu primeiro anúncio, em usar a Business Manager do Facebook. Outra coisa que é dificultosa é entender todas essas palavras. Algumas são termos em inglês, algumas são termos que você precisa aprender porque fazem parte da estratégia. Então, por favor, anote, faça um glossário, um dicionário seu, entenda cada palavra. Se alguma dessas palavras lhe fugiu, busque elas depois, né, para você compreender direito as aulas e todas as ferramentas e as funções que elas podem lhe dar. Então, realmente é um grande passo a gente ter funções tão à nossa mão, tão disponíveis. Antes, para fazer propaganda, comunicação, marketing, era muito mais caro. Então, vamos aproveitar. E para aproveitar, a gente tem que estudar, porque a gente tem que conhecer. E depois fica muito óbvio. Passa a ser muito do nosso cotidiano e aí fica tranquilo, porque a gente adquire a habilidade. Então, a gente vai adquirir o conhecimento e a habilidade. Daqui a pouco vai fazer parte do nosso cotidiano todas essas palavras e todas essas ferramentas. Mas, enquanto isso, procura um sobrinho, um irmão, um primo, o filho que sabe mexer melhor do que a gente para fazer o nosso e-mail, o nosso perfil, né? E aí, ajudar a gente a compreender tudo isso e a colocar para frente os nossos mercados, os nossos negócios no mundo digital. A outra coisa é a mentalidade digital. Como eu estava dizendo, a gente não é uma geração nativa digital, então a gente tem essa certa dificuldade. Mas a gente tem que imaginar que o mundo agora é híbrido. E já não é só agora, já faz tempo que isso existe. Mas agora é inegável e inevitável que você compreenda essa fusão do online e do offline. A gente nem pode mais dizer que existem negócios que são só offline, só presenciais. Porque mesmo que você tenha, e isso é bom, mesmo que você tenha uma loja física, é mais um ponto de contato com aquele cliente. Né? A loja física ela é um ponto positivo, ela não é só um ponto negativo, ela não dá só despesa, mas para que o seu negócio tenha o faturamento necessário para manter equipe, para manter empresas e tudo, a gente precisa do digital também, porque as pessoas hoje elas passeiam nesses dois mundos, né? Tem gente que experimenta a roupa, vê a cor, a modelagem, mas não compra. Aí lá no Instagram ou no WhatsApp termina de fazer a solicitação da compra. Tem gente que vai no Instagram, vê tudo, preço, escolhe inclusive a loja, a marca que vai comprar e vai na loja apenas experimentar e pagar. Então, existe muito isso, né? Que são as compras híbridas em vários formatos. Então, você precisa ter essa mentalidade. E a outra mentalidade que você precisa ter é que sim, agora é o primeiro passo e você não vai mais parar de usar o digital a seu favor. E aí, óbvio, com os objetivos e as estratégias necessárias para o seu negócio.
A outra coisa é execução e consistência. Para que você execute, é necessário que você ganhe aquelas habilidades que a gente conversou, né? Então, vá atrás de saber mesmo. A gente vai ter aqui aulas, né, do início ao fim, desde a hora de montar a sua business manager, né, o seu perfil lá no Facebook, que é onde gerencia os anúncios e tudo, a gente vai conversar sobre isso, mas se você não pegou naquela aula, dê um jeito de alguém lhe ensinar presencialmente, porque às vezes sim é necessário que alguém esteja ali com a gente ensinando, mas execute. Faça testes, treine, só isso é que vai te dar a habilidade necessária para esse mundo digital. E quando eu digo faça testes e treine, as ferramentas têm muito a ver com isso. Quais são as ferramentas? Os aplicativos, Instagram, Facebook, o Pinterest, o YouTube, principalmente o Instagram, que a gente pode usá-lo, né, como exemplo de como vão ficar os posts e as legendas. Você pode criar um perfil, testes da Lívia, né, testes, enfim, e o nome do seu negócio. Não siga ninguém lhe segue, só mesmo para você ver como está ficando a identidade visual, como é que a legenda se comporta, se você está à vontade para postar no seu perfil profissional. Então, tudo isso é possível. Você pode criar mais um login e usá-lo como teste. A outra coisa tudo é editável. Essa é uma mentalidade muito importante aqui. Não é que você vai ficar fazendo coisas erradas, mas a gente tem que ter isso aqui em mente. Por quê? Eu tiro por mim. O meu pai tem uma gráfica, então já viu, ele imprime livro, agenda, panfletos, cartazes, então tudo que é físico, palpável, e aí eu vejo aquelas pilhas de papel, sou apaixonada também por papel, gosto muito, enfim, sou muito vinculada ao produto físico, mas no digital a gente pode editar uma legenda, arquivar um post, apagar uma postagem, é lógico que a gente tem que se preocupar com tudo por trás disso. Porém, é possível e muito simples. Eu errei uma legenda, eu vou lá e edito uma palavra, uma arte saiu. E a gente tem que ter essa leveza, né? Porque as pessoas erram. E se elas estão ali nos julgando, a gente vai parar esse ciclo, né? Que é muito tóxico. É isso que é tóxico na internet e nas redes sociais. É por isso que muita gente não começa a criar habilidade, não quer ir, porque fica com muito medo do julgamento. Dito isso, a gente tem que pensar também que nada é imutável. Então, a gente muda de opinião, a gente muda de objetivo e isso vai fazer parte aí, por favor, da sua mentalidade, certo? A outra coisa é, que eu já falei, as pessoas julgam e elas vão julgar inclusive se você não for pro digital. Então vão dizer, nossa, fulano tem um negócio e ele não tá ainda no digital. Poxa, como é que ele quer dar certo? As pessoas julgam inclusive a falta de ação que você tem. Inclusive a sua ausência, elas falam. Então, a gente tem nosso papel para criar filhos diferentes, né? Aquelas crianças que estão no nosso entorno, sobrinhos, filhos de amigos, a gente precisa comentar isso e falar sobre isso, porque a nossa sociedade vai ter tudo a ver, né? Assim, a habilidade também de suportar, de aguentar, de ser ético com o outro, tem tudo a ver também com a forma que a gente se porta. Então, as pessoas julgam e a gente vai fazer cada vez menos isso para criar um ambiente melhor para a gente viver e trabalhar. A outra coisa que não dá pra ver aqui, planejamento, certo? Eu vou colocar assim, depois eu vou colocar pra baixo. Planejamento. A gente precisa saber quais são os nossos objetivos finais. Não necessariamente a gente vai começar só depois de saber tudo isso. As coisas, elas são editáveis, mutáveis, elas vão se transformar. Mas mire onde você quer chegar e trace esse caminho. É muito importante que você comece, porque quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai errar. Não tem ninguém aqui que não vá errar. Mas a gente tá aqui para ser suporte um do outro, né? Para ter um grupo que a gente possa pedir opinião, usar o outro como exemplo, ver o que o outro está fazendo e se aquilo se encaixa na nossa estratégia e usar também como estratégia para o nosso negócio. Então, quanto mais cedo você começar, você vai errar logo e vai mudar logo e vai melhorar logo. Então, uma das principais características eu queria ter começado antes, porque eu já estaria em outro patamar. Mas também não tem problema, porque sempre vão existir pessoas, né, e negócios que vão estar ali um degrau antes que a gente e um degrau acima de nós, não tem problema. E outra mentalidade que fez muito parte da minha vida e eu gostaria de partilhar
Até porque a gente está aqui trocando experiências. É uma frase que o Murilo Gun disse, e eu li, acho que eu li no blog dele. O Murilo Gun, procurem ele no Google, ele dá aula de criatividade, né? Desses conceitos criativos, é maravilhoso. Cavar bem, mas cavar no lugar errado é cavar mal. Então vamos imaginar, se você está precisando de um poço profundo e você está ali buscando água, se você cavar 30 metros e não achar água e decidir cavar mais 10 e não achar água, mais 5 e não achar água, você vai gastar tempo e dinheiro investindo naquele poço profundo. Então existem técnicas de você perceber se ali tem água, onde é o lençol freático, onde é que geralmente tem mais água naquela localidade, e existem os topógrafos, enfim, eu não sou especialista nisso, mas existem maneiras, né, que já inventaram ferramentas para chegar num lugar e, tipo, aqui eu tenho certeza que vai ter água, então eu vou cavar um poço profundo. Aqui eu não vou arriscar, e aí a decisão é sua, né, o dono do poço, o dono do dinheiro, do investimento. Então, a gente precisa ter objetivos e planejamentos para saber aonde quer chegar. E se você muda de ideia, muda também a estratégia. Não tem problema pivotar, né, o negócio. Pivotar é você sair de um lugar que estava indo e 180 graus mudar o rumo do negócio completamente. Tudo bem pivotar, tudo bem mudar o ângulo só um pouquinho, mas tendo essa carta aqui náutica, né, assim, uma bússola, tendo um mapa de por onde ir e onde outras pessoas já foram, é melhor. Mas tem também aquela questão que, se você não persiste, você não consegue também a pedra preciosa. Já viram aquele meme que você cava, 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 cava e quando chega bem aqui, você desiste e para. E se você desse uma pá a mais, se você cavasse uma vez mais, você acharia a pedra preciosa. Então é sobre isso: equilíbrio, planejamento, se dedicar, pensar sobre o seu negócio e perseguir o seu objetivo, mesmo que ele mude, tá bom? Então, comece agora, erre logo e refaça os rumos e acerte.